bem-vindos ao canal. Hoje vamos explorar a fundo a história da Guerra da Crimeia, um conflito esquecido por muitos, mas cujas reverberações ecoaram profundamente no século XIX. Entre 1853 e 1856, o mundo testemunhou uma disputa territorial e de influência que envolveu potências europeias e o Império Otomano. As raízes do conflito eram multifacetadas, entrelaçando-se com tensões religiosas sobre a Terra Santa, o declínio do Império Otomano e o expansionismo russo. Esta guerra, longe de ser um simples choque de impérios, foi um prenúncio da guerra moderna, testando inovações e expondo brutalidades. O estopim da guerra foi a disputa pela proteção dos cristãos ortodoxos no Império Otomano, uma questão há muito explorada pela Rússia. Em 1853, o czar Nicolau I, sob a alegação de defender esses súditos, exigiu a proteção dos lugares santos em Jerusalém e uma maior influência russa nos Balcãs. O sultão Abdul-Mecid Perms, aconselhado pelas potências ocidentais, recusou as exigências, desencadeando a invasão russa dos principados do Danúbio, Moldávia e Valáquia. Esta ação foi vista como uma declaração de guerra e uma afronta direta ao equilíbrio de poder europeu, preparando o palco para o confronto. A resposta do Reino Unido e da França não demorou. Temendo o crescimento da influência russa e a ameaça à rota para a Índia, o Império Britânico e o Segundo Império Francês declararam guerra à Rússia em março de 1854. O objetivo principal era forçar a retirada russa dos principados e neutralizar sua expansão. As alianças foram formadas com o Império Otomano e um grande corpo expedicionário foi enviado para o Mar Negro. A guerra marcou a primeira vez desde as guerras napoleônicas que as duas potências ocidentais se uniram em um conflito em larga escala, demonstrando uma renovada unidade contra um inimigo comum. A principal campanha terrestre da guerra se concentrou na Crimeia, uma península estratégica no Mar Negro. O objetivo aliado era capturar a base naval russa de Sebastopol. Em setembro de 1854, as tropas britânicas, francesas e otomanas desembarcaram em Eupatória. A primeira grande batalha ocorreu no rio Alma, onde os aliados, apesar de desvantagens táticas, conseguiram uma vitória custosa. A campanha logo se transformou em um longo e brutal cerco a Sebastopol, que se estenderia por quase um ano. A dureza do inverno, as doenças e a logística precária testariam os limites de ambos os lados. A Guerra da Crimeia é notória pelas suas batalhas icônicas e pela introdução de novas tecnologias e táticas militares. A Batalha de Balaclava, em outubro de 1854, ficou marcada pela carga desastrosa da Brigada Ligeira Britânica. Este evento, imortalizado em poema, foi um erro de comunicação que custou a vida de centenas de cavaleiros contra uma fortificação russa bem defendida. Foi também a primeira guerra onde o telégrafo teve um papel crucial na comunicação militar, permitindo o envio de despachos em tempo real entre o campo de batalha e Londres, influenciando a tomada de decisões e a percepção pública. A guerra também viu o nascimento do jornalismo de guerra moderno. Correspondentes como William Howard Russell, do The Times de Londres, com suas reportagens vividas e críticas, expuseram as condições deploráveis, a incompetência logística e o imenso sofrimento dos soldados. Estas reportagens tiveram um impacto público imenso na Grã-Bretanha, gerando indignação e impulsionando reformas. Florence Nightingale, pioneira da enfermagem moderna, transformou o cuidado aos feridos, demonstrando a importância da higiene e do treinamento médico. Sua dedicação e as estatísticas que coletou sobre as mortes evitáveis pela doença lançaram as bases para a reforma sanitária em larga escala. Em 1855, após uma série de assaltos infrutíferos e a morte do czar Nicolau I, substituído por seu filho Alexandre Gordes, a Rússia enfrentou uma situação insustentável. A entrada da Áustria no conflito, embora neutra, pressionou a Rússia, enquanto as potências ocidentais intensificavam seus esforços. A queda de Sebastopol em setembro de 1855, após um cerco brutal, foi um golpe decisivo. Os aliados, liderados por generais como o Marechal Pélissier, França, e Lord Raglan, Grã-Bretanha, até sua morte, conseguiram finalmente romper as defesas russas, selando o destino da cidade e a inevitabilidade da derrota russa. A Guerra da Crimeia terminou oficialmente com a assinatura do Tratado de Paris em março de 1856. O tratado impôs severas condições à Rússia, incluindo a desmilitarização do Mar Negro e a cedência de uma parte da Bessarábia. A Rússia perdeu sua influência na Europa Oriental, e o Império Otomano, embora vencedor, permaneceu dependente das potências ocidentais. O tratado reafirmou a integridade territorial do Império Otomano, mas também selou sua futura vulnerabilidade. A guerra marcou o fim de uma era de equilíbrio de poder e abriu caminho para novas alianças e tensões que moldariam o restante do século XIX. As consequências sociais e militares da Guerra da Crimeia foram profundas. A guerra acelerou a profissionalização dos exércitos, a adoção de novas tecnologias como o fuzil Minié e o navio a vapor blindado, e o uso de ferrovias para logística.
A brutalidade do conflito e as altas taxas de mortalidade, em grande parte devido a doenças como cólera e disenteria, expuseram a necessidade de reformas médicas e sanitárias. O papel da imprensa foi fundamental na formação da opinião pública e na pressão por responsabilidade governamental, inaugurando uma nova era de cobertura midiática de conflitos. A guerra também fortaleceu laços entre França e Grã-Bretanha. A Guerra da Crimeia, embora muitas vezes ofuscada por conflitos posteriores, foi um ponto de inflexão crucial. Ela sinalizou o declínio do poder otomano e a ambiguidade das alianças europeias. Impulsionou reformas militares, médicas e de comunicação que moldaram a guerra moderna. Desafiou a velha ordem diplomática e prenunciou o nacionalismo crescente que levaria a futuros conflitos. O legado da Guerra da Crimeia reside em sua capacidade de expor as falhas do passado, forçar inovações e, de forma trágica, demonstrar o imenso custo humano da ambição imperial e das disputas geopolíticas. Uma lição dolorosa para gerações futuras.